Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o monitoramento dos casos de Covid-19. Então, aqui, vamos relembrar a importância de vocês durante este momento da pandemia. Então, nós temos, dentre várias outras importâncias, várias outras funções que vocês possuem, para a comunidade, nós temos a orientação da população sobre a doença, sobre medidas de prevenção, sinais e sintomas, ou seja, nós temos o papel de educador que vocês exercem na comunidade. Auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos, realizar busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal na comunidade, e auxiliar a equipe no monitoramento dos casos suspeitos e confirmados. Então, além do papel de educador, além das funções que vocês já são, naturalmente acostumados a exercer na comunidade, aqui vocês têm um papel fundamental também, que é no rastreamento e no monitoramento dos novos casos. Então, na semana passada, na última aula, a gente falou sobre esse rastreamento de novos casos, sobre como fazer esse rastreamento. Então, o que é, Busca ativa de casos, investigação completa dos casos e dos surtos, formação de uma equipe multiprofissional para a investigação do surto. Então, como a gente conversou, vocês são profissionais que conhecem a comunidade, que têm maior acesso às pessoas, Principalmente aquelas que já são acompanhadas por ter alguma outra doença de base, alguma outra comorbidade, como uma doença crônica, uma diabetes, hipertensão. Então, vocês vão acompanhar essas pessoas já naturalmente e vocês são capazes de identificar os sinais e sintomas indicativos de que aquela pessoa possa estar com a Covid-19. E como a gente conversou, a partir do momento que vocês identificam um novo possível caso, vocês precisam relatar isso para, na unidade básica de saúde, discutir com outros profissionais, caso haja dúvida se aquele é um sintoma característico. Então, essa é uma função primordial de vocês, porque a partir do momento que um caso é identificado na comunidade, vocês já conseguem ter uma redução, da propagação da doença. Se você identifica que aquela pessoa possivelmente tem um sintoma, você conversa com ela, orienta ela sobre as medidas que ela deve tomar a partir do momento que ela sabe, que pode estar contaminada, vocês já impedem ou pelo menos reduzem a propagação dessa doença. Então, esse é um papel fundamental de vocês. E aqui a gente falou como realizar o rastreamento dos casos. O principal é saber identificar os principais sinais e sintomas e orientar a população. Não basta vocês saberem, vocês têm que passar essa informação para as pessoas para que elas também possam identificar e em caso de estarem sentindo, elas vão relatar a vocês, elas vão procurar uma unidade de pronto atendimento ou a unidade básica de saúde. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento desses sintomas. Os mais comuns, aqueles que estão amplamente divulgados na mídia, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas conhece, são os sintomas semelhantes à gripe, então tosse, febre, coriza, dor de garganta e aquele sintoma que é muito mais característico da Covid, que não é tão encontrado no resfriado e nem na gripe comum, que é a dificuldade para respirar. A gente também tem que lembrar, como a gente conversou, dos sintomas menos comuns, porque eles também são muito importantes. Eles, juntamente com os outros sintomas, eles podem nos dizer alguma coisa, nos dar um sinal de alerta ainda maior. E quais são esses sintomas? Diarreia, náusea e vômito, conjuntivite e secreção ocular, a perda do olfato e paladar, que é um sintoma que vem sido muito relatado, dores musculares e irritação na pele. Então,
fiquem atentos a esses sintomas. O sintoma de diarreia, náusea e vômito, principalmente conjuntivite, secreção ocular e perda do olfato e do paladar. Então, como que a gente vai organizar o rastreamento ainda na aula passada para relembrar? Acompanhando a situação de vulnerabilidade, né, daquela comunidade, acompanhando pessoas que estão no grupo de risco, que são pessoas que já têm maior comorbidade, já têm um risco maior de desenvolver a doença em sua forma mais grave, né? Identificar os casos suspeitos e confirmados na comunidade do seu território e identificar os contatos dos casos suspeitos e confirmados. Então, a gente, além de descobrir se aquela pessoa está tendo sintoma, a gente ainda tem que identificar as pessoas com quem ela teve contato, porque são pessoas que também podem estar, ter sido contaminadas, né? Então, vamos para o tema de hoje mesmo, que é o monitoramento dos casos. O passo a passo, né? Como que a gente faz esse monitoramento? Então, o acompanhamento dos sintomáticos deve ser feito a cada 24 horas, por pelo menos 14 dias, para pessoas com mais de 60 anos, portadores de condições clínicas de risco, gestantes e puerperas. Por quê, né? Porque são pessoas que podem desenvolver sintomas mais graves. E a gente sabe que essa doença ela evolui geralmente de um dia para o outro. Então, pessoas que já têm uma predisposição para ter complicações ao contaminar pela doença, elas precisam ser acompanhadas mais de perto. Para os demais, deve ser feito a cada 48 horas, por pelo menos 10 dias após o início dos sintomas, e até 24 horas se não tiver sintoma, né? Esse acompanhamento poderá ocorrer a telemonitoramento ou, em casos que não é possível fazer o telemonitoramento, atendimento domiciliar, mantendo todas as medidas de segurança, o distanciamento e uso de EPI. E no caso dos usuários assintomáticos, com suspeita que não fizeram o exame, eles também precisam ficar 14 dias. Só se eles fizerem exame e der negativo, não tem necessidade deles ficarem os 14 dias, mas se não fizer o exame, eles também precisam ficar em isolamento. E aí aqui vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa negligencia. Eu não estou sentindo nada, eu só tive contato, não tem nada a ver, eu não peguei. E aí essa pessoa pode ter sido contaminada e passar para outras pessoas. Então, aqui só para fazer um apanhado geral, foi identificado um caso na comunidade, vai ser identificado os contatos, né? Você vai perguntar às pessoas, olha, com quem você teve contato nos últimos dias? Se ela trabalha, as pessoas que ela trabalha também são pessoas que foram expostas, que podem estar em risco. E aí, as pessoas vão ser acompanhadas por 14 dias. Se ela não teve sintoma, o monitoramento vai parar. Se ela fizer o exame e der negativo, também pode parar. Se nos 14 dias ela tiver sintomas, também tem que ser identificados os contatos dessa pessoa, que também vai ser monitorado por 14 dias. Se os sintomas forem mais graves, né? Aí ela vai precisar ser internada e vai ser tratada. E ela só vai ser curada a partir dos dois testes negativos consecutivos, e aí ela vai parar o monitoramento dela. Caso ela continue dando positivo, ou apenas um teste deu negativo e ela permanece com sintomas, ela vai continuar isolada. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que só a pessoa que tá com suspeita ou tá positivada precisa ser acompanhada, mas não, todos os contatos dessa pessoa precisam ser, pelo menos entrar em contato com essas pessoas para que elas possam ser alertadas, né, que elas podem vir a desenvolver algum sintoma.
Então, deve ser registrado o nome das pessoas que tiveram contato com o paciente infectado, a data da primeira e a última exposição, ou a data de contato com o caso provável ou confirmado. Às vezes a pessoa não vai lembrar, mas só de você ter um nome já e você alertar aquela pessoa que ela teve contato com alguém suspeito ou confirmado já é importante. Os pacientes devem ser acompanhados pela vigilância epidemiológica ou equipe de saúde durante os 14 dias. Caso durante esse período o paciente não apresente sintomas, o acompanhamento é encerrado. Após esse período, ele não teve nenhum sintoma, então tá ok. Se ele fizer o teste também der negativo, tá ok. Só que se ele apresentar sintomas, ele precisa ser testado, isolado, e se o teste for positivo, todos os seus contatos devem passar pelo acompanhamento por 14 dias. Então, as orientações para o acompanhamento das pessoas com síndrome gripal. A pessoa com sintoma deve ser orientada a permanecer em isolamento social por 14 dias, devem ser orientadas a cada 48 horas, de acordo com o que eu falei com vocês. As pessoas que têm alguma outra comorbidade, elas são acompanhadas a cada 24 horas. A cada 48 horas são as demais pessoas que não têm nenhuma outra comorbidade. O acompanhamento, ocorre preferencialmente por telefone ou por mensagem, pode ser feito até por WhatsApp, se assim for preferido de ambas as partes, A orientação inicial do Ministério da Saúde era que só devia buscar o sistema de saúde em caso de piora dos sintomas. No começo, a recomendação era: não busque o sistema de saúde, porque senão você pode contaminar outras pessoas, sem contar que o sistema de saúde vai ficar muito cheio, e aí pode ter um colapso. Só que o que foi notado com a experiência ao longo desses meses? Que as pessoas estavam demorando demais a procurar um médico, a procurar um atendimento. E aí, quando elas chegavam no atendimento, elas já estavam com complicações. Às vezes a saturação de oxigênio estava muito baixa, comprometimento pulmonar muito extenso, e aí já era tarde para conseguir ajudar essa pessoa. Então, a orientação atualmente é buscar o sistema de saúde ao sentir os sintomas característicos da doença. Então, frisem isso, principalmente com as pessoas mais velhas, que são pessoas que já têm alguma comorbidade, mesmo que elas não tenham diagnosticado. A pessoa tem 60 anos, ela não é diabética, não é hipertensa, mas há outros fatores, da própria idade. Até mesmo os mais jovens. A orientação agora é buscar o sistema de saúde, principalmente se os sintomas já vêm de forma mais severa, Já vem acompanhado de tosse, de febre. Não negligenciar, Não achar que é só uma gripe e que vai passar. Então, fiquem atentos aí para dar essa orientação para a comunidade. Então, caso essa pessoa que está sendo acompanhada, ela tenha uma piora dos sintomas, falta de ar, queixas respiratórias, aumento da febre, uma fadiga muito grande, essa pessoa deve ser orientada a procurar o serviço de urgência e emergência. Não tem como ela ignorar, ela precisa buscar ajuda médica para que a doença não avance, não evolua. Então, todas as pessoas que habitam na mesma casa devem permanecer em isolamento domiciliar. Então, se vocês têm um caso aí suspeito, um caso confirmado, vocês precisam orientar que as pessoas da casa fiquem também em isolamento. Então, se as pessoas trabalham na casa, elas precisariam também de um atestado médico. Um atestado médico deve ser fornecido para toda a família. Porque, principalmente, se elas já moram juntos, a chance de ter tido uma contaminação é muito grande. Então, as orientações para os casos de isolamento domiciliar, para os casos suspeitos, confirmados e para os contatos dos casos confirmados. Então, o paciente em uma situação de isolamento
todos que habitam naquele domicílio não devem se deslocar para o trabalho, escola. A escola já não está funcionando, né? Mas qualquer outra atividade durante 14 dias a contar o início dos sintomas. Então, um paciente em uma situação de isolamento deve indicar uma pessoa de contato próximo que possa monitorá-lo, isso é principalmente para as pessoas mais idosas, né? E acompanhá-lo durante o período de isolamento. E essa pessoa deve ser informada dos cuidados necessários ao paciente e das medidas de prevenção que deve evitar o contágio de si e dos outros. Então, acaba que uma pessoa, quando ela é mais idosa, ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de alguém para monitorá-la. E essa pessoa que vai monitorá-la, ela precisa ser uma pessoa que está bem informada, que sabe quais são os sintomas que ela deve ficar em alerta, quais os cuidados ela deve ter. Então, em casos de pacientes idosos, de crianças, elas precisam de acompanhamento e o acompanhante tem que estar muito bem informado sobre a doença. Caso seja possível, o paciente deverá ficar em um cômodo separado, um quarto separado com banheiro. A gente sabe que isso muitas vezes não é uma realidade que muitas pessoas podem seguir. O ideal seria que acontecesse assim, porque mesmo que aquelas pessoas do mesmo domicílio fiquem em isolamento, as pessoas podem não pegar. A prevenção é o melhor jeito. Então, a gente não sabe como cada um vai reagir. Então, o ideal é que tente não ter contato, porque se não tiver acontecido o contágio ainda, ele não vai acontecer. Para não acontecer de alguém na casa desenvolver os sintomas mais graves, a gente sabe que algumas pessoas têm uma propensão maior por outras doenças, mas existem casos que evoluem para formas mais graves simplesmente sem explicação. Acontece em pessoas jovens, então o ideal é que o isolamento domiciliar e as pessoas na casa mantenham um distanciamento sempre que possível. Quando a equipe de referência identificar que as condições domiciliares não vão garantir o isolamento, porque a pessoa mora várias pessoas na mesma casa, não tem jeito, a gente orienta a busca por local adequado e encaminhar para um local que atenda a esses requisitos. Eu não sei se é a realidade de vocês, eu acredito que não, mas alguns municípios disponibilizam espaço com estrutura para garantir o isolamento das pessoas que não têm condição de realizá-lo na sua própria casa. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade que acontece. O ideal seria se o isolamento fosse cumprido da melhor forma possível. A pessoa sozinha, quando ela pode ficar sozinha, né? Se for um caso de um idoso, não tem como mesmo, alguém tem que acompanhar. Mas o ideal seria que a pessoa ficasse sozinha e sem muitas pessoas no mesmo local. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Então, o que vocês têm que orientar, caso não seja possível, caso não tenha outro recurso, é orientar as pessoas da casa a manter a higienização ao máximo que puder. Porque de máscara dentro de casa já tem que ficar mesmo, caso tenha alguém confirmado ou suspeito. O paciente e sua família não deve receber visita de forma alguma, né, obviamente. Não deve ser compartilhado prato, copo, talher, toalha, roupa de cama com os outros familiares. Então, se ela não pode ficar em isolamento total, ela não deve compartilhar nenhum objeto de uso pessoal, os objetos da casa. O paciente deve higienizar de forma frequente as mãos com água e sabão e usar o álcool gel quando necessário, quando não puder lavar as mãos. As superfícies dos espaços comuns também devem ser higienizadas e é muito importante que o paciente seja orientado sobre sinais e sintomas de alerta para que ele possa procurar um serviço de urgência e emergência caso haja uma piora do quadro. Qual que é a importância, então, da realização desse monitoramento?
Por que é importante acompanhar as pessoas que estão doentes e os contatos dessas pessoas? Então, o monitoramento é importante porque vai fornecer informações importantes para o paciente evitar o contágio de seus familiares e de outras pessoas. Vai fornecer orientações para o cuidado com a sua saúde e para o acompanhamento dos sintomas. Além disso, o monitoramento dos contatos é importante para reduzir a disseminação da doença e auxiliar no acompanhamento epidemiológico do número de casos, para que a gente não perca muito o controle do número de casos da doença no nosso país, no nosso município também. Então, a realizar esse monitoramento é muito importante, porque muitas informações podem ser passadas. O monitoramento ele tem que ser feito da melhor maneira possível. Eu não sei como funciona no município de vocês, se vocês chegam a realizar esse monitoramento por telefone, né? Se essa é uma realidade de vocês aí. Mas é importante que mesmo que não seja, vocês não façam isso, não seja uma das suas tarefas no município, embora vocês sejam importantíssimos para essa tarefa. Vocês podem passar informações aos pacientes quando vocês forem realizar visitas, quando vocês forem conversar com a comunidade de vocês. Então, vocês são disseminadores de conhecimento, vocês precisam assumir esse papel. E agora, com o processo de capacitação, torna vocês muito mais capazes, muito mais seguros. Capazes vocês já são, mas torna vocês mais seguros para passar a informação correta, uma informação que está baseada em fatos científicos, que vocês têm como comprovar, porque está tendo muita fake news, muitas informações falsas por aí. Então, vocês são fundamentais durante esse processo. Então, mesmo que vocês não façam o monitoramento, vocês podem repassar informação. Então, lembrem-se disso e não abram mão dessa capacidade de vocês. Eu gostaria de agradecer muito a todos por mais uma semana e dizer que a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, qualquer coisa que precisarem. Muito obrigada!